peso do pecado Ele levou. Te louvamos, Deus. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá. Ó morte, onde estás, o Rei ressuscitou e venceu para sempre. Sempre exaltado, para sempre exaltado para sempre adorado, para sempre ele vive, para sempre ele vive, ressuscitou. Declare para sempre,
e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só fazer e te dar estamos nós aqui. Só voz, só fazer e te dar estamos nós só pra te adorar e só pra te adorar e fazer seu nome grande e tirar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma noite, glória a Deus, mais um culto que nós podemos celebrar ao Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus por essa noite, louvado seja Deus por esse dia. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos, pois, e regozijemos no Senhor nosso Deus. Amém? Dia 26 de abril de 2020. Que o Senhor possa nesta noite visitar o seu coração, visitar a sua alma, que Deus possa trazer o renovo e a paz para a sua vida, para a sua casa, para toda a sua família. Nós estamos aqui na igreja, gravando este culto, transmitindo ao vivo, e nós estamos aqui debaixo da poderosa mão de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus está neste lugar. A presença viva e poderosa do Senhor se faz presente sobre nós aqui. E eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus estará com você aí na sua casa, junto com a sua família. Deus, o nosso Deus, operará maravilhas nessa noite na sua vida. Que agora, este momento pelo qual iniciamos o culto, seja um momento exclusivo e único tão somente para Deus. É o nosso culto, que a Bíblia diz, o culto racional, o sacrifício, que é vivo, que é santo e agradável a Deus, o vosso culto racional. Vamos cultuar ao Senhor nosso Deus. Se você puder, se coloca em pé, vamos orar e vamos clamar por essa presença poderosa e viva e bendita de Deus na nossa vida nessa noite. Louvado seja o Senhor. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Amado, soberano, eterno Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma noite. Te adoramos, Deus, te exaltamos na beleza da tua santidade. Te damos graças, Senhor Deus, por este culto, pelo qual nós podemos prestar ao Senhor. Ainda, ó Deus, que desta forma online, Deus, mas eu quero louvar a Deus, porque este é o meio. Esta é a forma que Deus preparou para que nesta data, Deus, pudéssemos estar louvando o teu nome. Agora, meu Deus, fala conosco, que o teu Espírito Santo possa estar, Deus amado, operando de uma forma poderosa e grandiosa na nossa vida. Seja o mover do teu Espírito, seja nesta noite, Deus, uma noite poderosa na tua presença. Quebranta os nossos corações, ó Pai. Sonda, conhece cada vida, cada alma que está, Senhor Deus, agora nos acompanhando. Deus, por este canal, seja o teu Espírito Santo de poder nesta noite a operar maravilhas. Assim, Deus, nós damos total liberdade para que o Espírito de Deus opere hoje no nosso meio. Alcança, Senhor, aqueles pelos quais, Senhor, tu has, Deus, de falar nessa noite. Alcança, Senhor. Leva a tua preciosa, a tua bendita, a tua santa, poderosa palavra. Que haja também, Senhor, desde já, Pai, o mover, Senhor Deus, da tua mão de poder sobre esta casa, Senhor, sobre esta família, meu Pai, sobre este lar. Entra já, Deus, com a tua graça, com a tua providência, com a tua paz, com refrigério. Traz alegria, traz o gozo, traz a paz, traz a esperança. Opera, Senhor, nesta casa, nesta família, opera nesta vida, Deus. Já, Senhor Deus, restabelece, Deus, a paz, restabelece a ordem, restabelece o domínio de Deus dentro desta casa, Pai. Manda embora agora a tristeza, manda embora a angústia, manda embora, Senhor Deus, a dor, a doença, saia e que entre tão somente, Senhor Deus, a tua presença. Opera em nosso meio. Deus, faz uma obra hoje tremenda no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus, cantar alguns louvores ao Senhor, depois teremos a ministração do Salmo e depois nós teremos a ministração da Palavra de Deus. Eu peço que você nos acompanhe, amém? Não perca nenhuma parte do culto, pois o culto é, desde esse início até a bênção final é o culto. Então, tenho certeza que em algum desses momentos, Deus, teu Deus, meu Deus, nosso Deus, vai falar poderosamente ao teu coração. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, irmãos.
com muita alegria que estamos aqui nessa noite aqui na igreja para louvar e exaltar o nome do Senhor. Que você possa junto conosco aí bendizer o nome do Senhor, glorificar Ele nessa noite, exaltar o Senhor, adorar Ele de todo o teu coração. Convido que você fique em pé aí na sua casa, se coloque em pé, exalte o Senhor conosco, erga as tuas mãos, feche os teus olhos. Este é um momento importante na presença do Senhor, onde devemos adorar Ele no nome de Jesus. Vamos cantar Jesus, quem vai à frente. É Jesus quem vai à frente, unidos vamos batalhar, o corpo de Cristo vencendo vai, pelo sangue um dia derramado, vamos sem cansar, vamos sem cansar. Os anjos vão ao nosso lado, Jesus Cristo comandando, nada temeremos, e a cada dia confiando, a cada luta que nos vem, Ele aumenta a nossa força, sua mão ao nosso lado tem sempre nos ajudado. A batalha é tremenda, mas com fé vamos vencendo, para um dia lá no céu agradecer pela vitória. Vamos cantar nessa noite um louvor muito conhecido que diz: em espírito e em verdade nós te adoramos. Você possa cantar na sua casa aí, que o seu prazer é estar na casa do Senhor, o seu prazer é se entregar na presença do Pai, no nome de Jesus. Adore verdadeiramente a Deus conosco nessa hora, querida. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Nós te adoramos, Pai, te adoramos.
dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Nosso prazer é estar em tua casa, Senhor. Amém, queridos. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Que você possa ter o Senhor como a direção da sua vida, o sol que nos guia cada dia. Que você possa se render a Ele nessa noite, no nome de Jesus. Cante conosco. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti nós vamos clamar, Senhor Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo
eu me rendo aos teus pés. És tudo eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui nessa noite, Pai, clamando o teu santo nome, Papai. Oh, eis-nos aqui, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh, oh, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, oh, oh, Jesus. Eis-me aqui, oh, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, oh. Eis-nos aqui, Senhor Deus. Eis-nos aqui, Senhor Deus, diante da Tua presença, Pai. Diante, Senhor Deus, da Tua formosura, Pai. Diante, Senhor Deus, da Tua grandeza, Pai. Eis-nos aqui, Senhor Deus, rendido aos Teus pés, Pai. Declarando que o Senhor está acima de todas as coisas, Pai. Declarando, Pai, que o Senhor está acima de todo problema, Pai. De toda dificuldade, de toda enfermidade, Pai. E queremos Te colocar, Senhor Deus, acima, Senhor Deus, do nosso próprio entendimento, Pai. Acima do nosso próprio querer, Pai. Nos colocamos, Senhor Deus, abaixo, Senhor Deus, da Tua potente mão, Senhor Deus. E pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor faça, Pai, Tua obra em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa, Pai, enviar a cura neste tempo, Pai, que estamos vivendo, Pai. Que o Senhor possa enviar, Senhor Deus, o Teu socorro, Pai. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por estar aqui, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Pai. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de mais uma vez ministrar louvor na Tua casa, Pai. Seja o Senhor, Pai, a nos abençoar, Pai. Seja o Senhor a cuidar das nossas vidas, Pai. Recebe o nosso louvor, Pai. Recebe, Deus, a nossa, Senhor Deus, gratidão, Pai. E recebe, Deus, a nossa, Senhor Deus, o nosso louvor nessa noite, Pai. No nome santo de Jesus. É por isso que eu oro e Te agradeço. Amém e amém. A paz, irmãos. Mais uma vez na presença do Senhor nosso Deus.
Nós vamos fazer a leitura do Salmo. Pediria aos irmãos que, se possível, colocassem em pé, em reverência à palavra do Senhor. Vou fazer a leitura do Salmo número 57. Que você possa abrir a tua Bíblia e abrir também o teu coração para que o Espírito Santo de Deus possa falar contigo através da leitura da palavra do Senhor. Salmo número 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre os leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filho dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Exaltado é Deus sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Logo no primeiro versículo que nós lemos: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. À sombra das tuas asas me abrigo, até que se passem as calamidades. Título em cima diz: Davi acha socorro contra seus inimigos e louva. Nós aqui também estamos buscando socorro da parte do Senhor, talvez contra um inimigo tão invisível que é o coronavírus. Mas nós temos um Deus que realmente tem atentado às nossas orações. Nós sim estamos descansando no Senhor, confiando no Senhor, até que essas calamidades se passem. E à sombra das tuas asas nós temos nos abrigado. Se esconder à sombra de tuas asas é contar com a proteção, é contar com o seu amor, é contar com a sua misericórdia, é contar com a sua presença. Nós vamos sim chegar ao nosso Deus em oração e confiando plenamente que estas calamidades haverão de cessar. Que nós possamos pedir da parte do Senhor também, que Ele possa abreviar todo esse tempo, e que logo, logo, nós possamos voltar à casa do Senhor, cantando com voz de triunfo. Que nós realmente possamos estar desta maneira, confiando plenamente em nosso Deus. Nós haveremos de alcançar a vitória em nome de Jesus Cristo. E essas calamidades haverão de cessar. Nós vamos agora fazer a oração e que Deus possa estar abençoando a cada um de nós. Amado e soberano Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais este dia, Senhor.
Nós queremos nos regozijar, alegrar, Senhor, na Tua presença, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, engrandecido seja o Teu santo nome, Senhor. E que nós possamos nesta noite também, ó Deus, ouvir a Tua palavra, Senhor. Prepara a terra dos nossos corações, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Nós queremos estar com os nossos ouvidos, ó Deus, totalmente desobstruídos, ó Deus, para ouvir a Tua bendita e santa palavra, Senhor. Nós não queremos estar com os nossos ouvidos abertos também, ó Deus, simplesmente, ó Deus, para que a Tua palavra entre de um lado e saia do outro lado. Mas nós queremos estar com os nossos ouvidos totalmente inclinados, ó Deus, aquilo que o Senhor haverá de falar conosco nesta noite. Sim, ó Deus, sermos alimentados e saciados da nossa sede e da nossa fome. Obrigado, ó Deus, porque o Teu mantimento tem chegado até a cada um de nós, ó Deus. Dentro das nossas casas, ó Deus, nós temos ouvido a Tua bendita e santa palavra, Senhor. E que ela venha também hoje, também, a favor de cada um de nós, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, da necessidade de cada um, Senhor, e que Tu possas suprir em glória, Senhor, a cada necessidade, Senhor. Fala de uma maneira poderosa, Senhor, com cada um de nós nesta noite, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e Deus possa falar conosco nessa noite, que seja agora o poder de Deus e a manifestação do Espírito de Deus a falar ao nosso coração, amém? Quero deixar aí um aviso para com os irmãos. Amanhã, segunda-feira, às 21 horas, nós temos uma live no Instagram, um momento aí pelo qual o pastor Lucas aí tem conversado com alguns irmãos e falado aí sobre momentos, né, pelos quais nós passamos aí nessa quarentena. Então estará amanhã com o pastor Lucas na live do Instagram, a nossa irmã Deise, né, ela é doutora, e estará aí conversando um pouquinho sobre as questões de saúde. E também o nosso consultor financeiro Eric, que estará aí também trazendo algumas dicas para os irmãos acerca de finanças, né, principalmente nesses tempos difíceis. Então, se você puder acompanhar, amanhã, segunda-feira, às 21 horas pelo Instagram, amém? E antes de meditarmos aqui na palavra de Deus, eu quero aproveitar esse momento aqui no altar de Deus e estar orando também por dízimos e ofertas que foram trazidos à casa do Senhor, amém? Então vamos orar e consagrar diante do altar de Deus. Amado Pai, eu quero te dar graça, Senhor, Pai amado, pelos dízimos, pelas ofertas que foram trazidos e depositados no altar do Senhor. Que o Senhor assim receba esses valores, os quais sejam agora consagrados, ó Pai, seja para mantimento da Tua casa. Abençoa a igreja, supra em glória a necessidade de cada família, Senhor, nesse tempo, Deus, tão difícil, que o Senhor entre com a providência do céu e abençoe cada lar, Deus, cada família da Tua igreja, como diz Tua palavra, Senhor, que não nos falte nada, no nome de Jesus. Eu oro e abençoo para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Gostaria que agora você ficasse conosco nesse momento da palavra. É o momento pelo qual Deus vai, tenho certeza, falar ao seu coração. Às vezes, nós queremos ouvir a voz, né, do Espírito de Deus, e esta é a forma pela qual Deus fala conosco, através da sua palavra. E Deus fale com você, fale comigo nessa noite pela palavra dele. Amém? Eu quero hoje falar sobre a fé, mas falar sobre a fé inabalável. Amém? A fé inabalável. Pronunciar isso, fé inabalável, né? Dizer assim, algo que está firme, algo que não vai jamais ser abalado. E é isso mesmo. Deus quer que nós tenhamos uma fé inabalável, uma fé que não venha se romper por nenhuma luta, por nenhuma dificuldade. Jesus mostrou para nós
o que é realmente isso, né? Ele foi até o fim, ele foi fiel a Deus, à palavra de Deus, ao plano de Deus, à vontade de Deus. Cristo foi até o fim e ele venceu, né? O poder das trevas, o poder do mal, venceu a morte, venceu toda a obra. Então, ele nos ensinou que a nossa fé, ela tem que permanecer dentro de nós e nós temos que ir até o fim, firmados na rocha que é Jesus. Amém, irmãos? Eu quero hoje que você possa abrir sua Bíblia já, lá no livro do profeta Abacuque, que está lá no capítulo 1 do profeta Abacuque. Nós temos na palavra de Deus o profeta Abacuque, que é o 8º profeta dentre aqueles que são chamados profetas menores, né? Nós temos 12 profetas menores, não por causa da capacidade deles, não, mas porque os seus livros eram menores, né? Poucas escritas, né, em relação aos profetas maiores. Então esses homens, eles aparecem na palavra de Deus e nos traz grandes ensinamentos do Senhor. E Abacuque é um destes profetas que nós encontramos na palavra de Deus, que não temos assim muita informação sobre sua casa, sobre sua família, né, quem eram seus pais. Alguns profetas eram filhos de sacerdote, outros eram pessoas que Deus escolheu no meio do povo, agricultores, pessoas simples, né, muitas vezes não era nem da classe sacerdotal. E Abacuque foi um desses homens. Então eu quero que você preste bem atenção em tudo que eu for falar de Abacuque aqui hoje, porque a história de Abacuque tem muito a ver com a nossa história. A vida de Abacuque tem muito a ver com a nossa vida. Então, preste bastante atenção e não saia, né? Nem para tomar água, se você puder acompanhar aí tudo que nós vamos falar aqui hoje. Amém? Amados, eu vou começar aqui em Abacuque, mas antes eu quero perguntar para você, né? Como você se comporta, como eu vou me comportar quando nós oramos por uma situação, oramos por um motivo, oramos por algo, e oramos, né? Orar é falar com Deus, orar é ter um diálogo com Deus, orar é apresentar a Deus, muitas vezes, questões também. E assim nós procedemos, oramos, falamos com Deus e entregamos para Deus muitas coisas da nossa vida. Mas como você se comporta quando você ora, você busca a Deus e a situação ela vai se complicando? Como você se comporta quando você está buscando alguma coisa, orando por alguma coisa, mas parece que aquilo não melhora, parece que a situação não melhora e, pelo contrário, vai se complicando. Esse é o tema, este é o assunto que está dentro do tema, a fé inabalável. Como nós nos comportamos quando nós estamos diante de situações que parecem complicar ainda mais? Como nós nos comportamos quando a luta se complica, né? E eu até faria aqui para os irmãos uma pergunta. Será que há um momento de parar de orar? Será que há um momento de deixar de orar por alguma coisa? Quero que você responda a isso durante essa pregação. Será que tem um momento que a gente fala assim, não, acho que agora eu tenho que parar de orar, porque eu já orei, ou já aconteceu, ou não aconteceu. Então eu devo parar de orar. Será que a oração ela tem um momento que vai ser interrompida? Então, dentro da fé inabalável, nós muitas vezes nos encontramos situações assim, aonde nós presenciamos a luta, ela sendo cada vez mais intensa, né? Difícil. A palavra diz que
Daniel orou, e Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando ele estava diante de uma situação, ele orava, buscava a Deus 3 vezes ao dia. Mas as coisas complicaram, e Daniel foi lançado na cova dos leões. Né? Sadraque, Mesaque e Abidnego também oraram e buscaram a Deus e foram lançados na fornalha ardente. As coisas se complicaram. Mas, amados irmãos, há um momento que a oração, por isso que eu disse para os irmãos, presta bem atenção, tudo que nós vamos falar aqui hoje. Há um momento que a nossa busca, a nossa oração, parece que ela está se tornando já uma luta, né? Mas como isso, pastor? Sim, às vezes nós estamos orando, estamos lutando por alguma coisa. A oração é uma peleja, a oração é uma batalha, um clamor a Deus. E quando nós estamos diante de Deus orando por alguma coisa, nós estamos de alguma forma lutando. Mas veja, não entenda a luta, né, com aquilo que nós entendemos como luta nos dias de hoje. Não é essa a luta. Mas é uma luta realmente de buscar algo, de atentar para algo e de clamar a Deus alguma coisa. E nós vamos ver tudo isso que eu estou falando aqui dentro do livro de Abacuque, nós vamos presenciar tudo isso. Então, irmãos, quando a possibilidade de nós alcançarmos uma vitória ou algo parece que está tão distante de nós, como é que nós nos comportamos? Como nós vamos nos comportar? E estamos diante de uma situação, vivendo um momento na nossa vida, aonde nós não podemos desanimar. A igreja não pode desanimar, o povo de Deus não pode desanimar. Nós não podemos deixar, né, de crer no poder do nosso Deus. Então, nós temos que, nesse momento, ter uma fé inabalável. Não é uma fé superficial, mas é uma fé verdadeira, inabalável, uma fé poderosa dentro do nosso coração. Eu quero, então, me atentar que você venha agora para Abacuque, no capítulo 1. E eu não sei se você conhece bem a história de Abacuque, mas eu quero perguntar, por que Abacuque estava orando? Abacuque orava pelo quê? A gente conhece bastante, né? O capítulo 3, lá, o capítulo 3 de Abacuque, que diz assim, aviva, ó Senhor, né? Aviva do meio dos anos que nós estamos vivendo a tua obra. O capítulo 3 a gente lembra bem disso. Mas por que Abacuque orava? Por que Abacuque estava clamando a Deus? Então vamos falar um pouco sobre isso. Amados irmãos, aí no versículo 1 e 2, Abacuque 1, verso 1 e 2, diz assim, o peso que viu o profeta, o peso que viu o profeta, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Veja que este homem, ele começa a orar a Deus, e ele estava aflito, ele estava angustiado, ele estava realmente passando por uma situação tão difícil. E ele então coloca diante de Deus, até quando, Senhor? Até quando? É como que dizendo assim, vai ter fim essa minha oração? Até quando eu vou clamar, Senhor? E o Senhor não me escuta. Então nós começamos o livro de Abacuque com um homem orando a Deus e dizendo, Deus, eu estou clamando, mas parece que o Senhor não está me escutando. Veja só, amados irmãos, a oração de Abacuque começa aqui no capítulo 1, versículo 2. Até quando clamaremos, Senhor, e tu não me escutarás? Amados irmãos, e aí diz assim, por que ele estava clamando? Ele estava gritando, por quê? Porque havia muitas situações complicadas naqueles dias que ele estava vivendo dentro do território de Judá. Havia muitas situações complicadas. Ele diz assim, violência, né? Tanta violência, gritarei por violência, Senhor, tu não salvarás. Então, Abacuque estava clamando por justiça. Não vou ler todo o trecho aqui, mas ele estava clamando naquele momento
por muitas coisas. Ele estava clamando pela violência, né? Era tempos difíceis, tempos realmente terríveis. Havia um caos, né? Na sua época. Estava um caos, a vida estava difícil, a vida estava um caos. Os ricos prevaleciam sobre os pobres, né? No tempo de Abacuque, as pessoas, existiam pessoas especialistas em divisões de grupos, em brigar, né? Fazer contenda com os outros. No tempo de Abacuque, amados irmãos, havia aqueles que levavam vantagem em tudo, tiravam dos pobres, tiravam daqueles que eram os menos, né, favoráveis e exploravam. Isso eu estou falando, não é de gente estranha não, estou falando do povo de Deus, estou falando de Judá, da nação de Judá, o povo de Deus. Amados irmãos, no tempo de Abacuque, aqueles que eram levados ao tribunal e eram culpados, mas tinham condições, não eram presos. Não eram presos. No tempo de Abacuque, a lei, ela estava deixando de ser cumprida. A lei não estava sendo cumprida. Por quê? Por causa da corrupção, por causa do homem fraudulento. Então as leis existiam, a lei de Deus, a lei que Deus deu a Moisés, mas as leis não estavam sendo cumpridas. A corrupção, né, estava tomando conta de tudo. A corrupção por parte dos ricos estavam tomando conta, tinha tomado conta de todo o governo de Judá. E aí, irmãos, Abacuque ele vai orar a Deus. O motivo de Abacuque ir falar com Deus era um pouco disso aqui que eu falei para os irmãos. Ele vai orar para Deus e ele fala: Senhor, estou orando por essas causas já há muito tempo e continuo vendo o rico prevalecendo sobre o pobre, continuo vendo a injustiça, continuo vendo o caos, continuo vendo a exploração, continuo vendo as pessoas levando vantagem, continuo vendo as pessoas afligindo o mais pobre, o desfavorável. Abacuque, ele orava por isso, ele clamava a Deus por isso, ele buscava a Deus, mas não resolvia nada. E aí entra então um pouco daquilo que eu disse, a fé inabalável. A nossa fé, ela não pode ser diluída, ela não pode deixar de existir quando nós oramos e parece que Deus não está respondendo. A nossa fé não pode deixar de existir quando nós oramos e as coisas não estão resolvendo, mas estão se complicando. A fé inabalável, ela permanece. Ela permanece diante de Deus e nós estamos, amados irmãos, nessa busca, é a fé inabalável. Mas aqui eu já posso tirar uma mensagem para o meu coração e para o seu coração. Aqui eu já tiro algo tremendo da parte de Deus, que eu encontro aqui, que Abacuque estava incomodado com tudo aquilo. E só vai orar a Deus quem está incomodado com uma circunstância, incomodado com coisas que está acontecendo. Só vai orar a Deus, né, nesse sentido de oração, quem está incomodado. E Abacuque se levanta para orar. Então aqui diz que Abacuque, ele estava sensibilizado. Abacuque não estava conformado com aquela situação. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Sabe o que eu vejo? A figura de Abacuque? Eu vejo a figura da igreja. A igreja é aquela que se sensibiliza pelas causas desta terra. A igreja é aquela que se sensibiliza pelas causas deste mundo, por aquilo que está acontecendo. A igreja, ela se sente sensibilizada e ela então vai diante de Deus, como Abacuque foi diante do Senhor, e apresenta para Deus aquilo que está acontecendo. É a figura de Abacuque. Não é o mundo que está fazendo isso. Nós não estamos vendo o mundo se reunir para orar a Deus no tempo da pandemia, para pedir perdão e misericórdia para Deus, mas é a igreja que está fazendo isso.
Nós não estamos vendo a gente dessa terra, as pessoas deste mundo, pedindo perdão a Deus pelos pecados e por aquilo que cometeram. Não, nós não estamos vendo, mas é a igreja que está fazendo isso, é os cristãos que estão fazendo isso, é eu e você, é os cristãos que estão indo diante de Deus e está dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Ah, a figura de Abacuque. A figura de Abacuque, que foi diante de Deus, clamar pela misericórdia de Deus. Mas chegou um momento, como diz aqui no verso 2, ele diz: Senhor, até quando, Senhor, eu vou clamar e parece que tu não está me escutando? E às vezes, irmãos, nós somos a igreja e nós passamos por isso. Então, guarda esta mensagem. Aqui é a figura da igreja. Aqui, amados irmãos, somente a igreja pode clamar. Ora, veja, a nação de Judá era uma nação grande, o povo de Deus. Mas aqui entra esse homem Abacuque, nesse tempo aqui, vivido pelo povo de Deus. Ele vai orar e vai dizer: Senhor, tem injustiça, tem corrupção, tem aflição, pessoas estão morrendo, tem luta, tem dificuldade. Ele vai diante de Deus. O papel da igreja é ir diante de Deus. A nossa função é estar sensibilizada pelo Espírito Santo para nos apresentarmos diante de Deus, diante do Senhor, daquele que pode, e dizer: Senhor, olha para nós aqui. Abacuque está dizendo: olha para nós aqui, Senhor. Olha para aquilo que nós estamos vivendo e passando. Olha para nós aqui, Senhor. Deus, por que não me escutas? E hoje esse é o papel da igreja. Hoje não, sempre foi. Mas hoje a igreja, nós estamos, amados irmãos, prostrados, né, no sentido de oração, diante do nosso Deus. Porque Deus nos colocou como Abacuque para orar pela causa e pela batalha pela qual nós estamos vivendo. Então, irmãos, assim fez o profeta. Ele foi diante do Senhor e ele foi diante de Deus, colocar diante do Senhor a oração por esse motivo aqui. Ele foi buscar Deus por esta causa aqui. Ele foi buscar o Senhor por esses motivos que eu coloquei para os irmãos. E nós estamos assim clamando e buscando a Deus, clamando a igreja. Sim, é a igreja, aquela que pode, através da fé, bater lá no coração, na porta do céu, estar diante do Senhor. E Deus ouviu a oração de Abacuque. Eu quero que você entenda uma coisa: o maravilhoso não é o que Deus vai fazer, a resposta que Deus vai dar, mas o maravilhoso é que Deus me ouve, o maravilhoso é que Deus te ouve. Somos tão pequenos, somos tão pobres, somos tão necessitados, mas Deus nos ouve. Deus atenta para o nosso clamor. Deus ouviu um homem na terra de Judá, orando e clamando a ele. Aquele que ele dizia: Senhor, tu não me escutas? Senhor, tu não escutas o que eu dizendo? Deus foi até ele e falou: estou te escutando, Abacuque. Eu estou compreendendo. E eu quero dizer para a igreja hoje, quero dizer para os cristãos, quero dizer para todos aqueles que estão clamando, quero dizer por todos nós que estamos clamando, para que cesse essa pandemia, para que cesse esse mal, para que cesse essa assolação, para que cesse essa mortandade, para que cesse esta peste, para que cesse tudo isso. Eu quero dizer: Deus está ouvindo a igreja. Deus está ouvindo você, Deus está me ouvindo, como ele veio falar com Abacuque. Deus está ouvindo sim o nosso clamor, a nossa oração. E nós vamos agora para o desfecho de tudo isso. Nós vamos agora entender, amados irmãos, que aquele homem que estava lutando, ele estava orando, e ele passa agora como que uma luta para Deus, para pedir, para que Deus tomasse a causa dele, para que Deus o ajudasse na batalha. Deus responde. Deus responde. E Deus vai trazer uma resposta para Abacuque. E lá no capítulo 1, veja, no capítulo 1 ele orou e ele foi buscar o Senhor, e ele foi falar com Deus, e ele colocou tantas coisas diante do Senhor, colocou tantas coisas diante de Deus, colocou tantas causas diante do Senhor. Ele foi
falando com Deus, falando com Deus. E lá no versículo 11, diz assim, Deus trazendo uma resposta: então passarão como um vento, e pisarão, e farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu, desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo. Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste. E tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a vexação, não podes contemplar, porque olha para o que procede aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que eles. Amados irmãos, ele recebe de Deus uma resposta. E aqui é onde eu li no versículo 12, ele está já numa luta com Deus. Mas sabe por quê que aqui ele já está numa luta com Deus? Porque Deus dá uma resposta para ele, que talvez não era aquela que ele queria ouvir. Então ele fala aqui no versículo 12, Senhor, nós não morreremos. Então aqui ele está brigando com Deus. Por que ele está dizendo nós não morreremos? A oração que ele fez, ele não estava pedindo para Deus para guardar da morte. Mas aqui no versículo 12 está dizendo, Senhor, não, nós não morreremos. Ele estava nesta hora falando com Deus de uma forma, Senhor, não. Sabe por quê? Porque Deus tinha dado a resposta para ele. E no versículo anterior, versículo 20, no versículo 5, diz assim, vede então entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Olha o que Deus falou para ele, no versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Ele estava orando por aqueles motivos que nós falamos aqui. E Deus falou assim, eis que eu suscito os caldeus, uma nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir as moradas nas suas ruas. E aí vai, versículo 7, 8, 9, 10, até chegar no 11. Sabe o que Deus disse para ele? Deus disse assim, que as coisas iam ficar difíceis para a nação de Judá. Deus disse que haveria de se levantar um povo, e haveria de fazê-los prisioneiros. Deus disse para Abacuque que uma nação poderosa estava se levantando e vinha como animal feroz sobre eles, e haveria de fazê-los escravos, e haveria de levá-los cativos. Então veja, meus irmãos, vai entendendo, ele orava olhando para dentro de Judá, para as coisas que estavam acontecendo, e de repente Deus no versículo 5 fala, virá sobre ti uma nação poderosa, que os levará para cativeiro e assolará todas as coisas. Então agora no versículo 12, ele está dizendo, não Senhor, nós não morreremos. Amados irmãos, a primeira oração, ele estava buscando a Deus por livramento, por justiça, por graça, por misericórdia, mas o Senhor que conhecia o pecado de Judá, diz assim, não, eu vou trazer ainda um juízo sobre a nação de Judá. Então dá para entender agora, quando eu disse, será que há um momento que nós devemos parar de orar? Ora, Deus já tinha dito para ele, que ele não precisava mais se preocupar com as injustiças, não precisava mais se preocupar com os homens fraudulentos, com os exploradores, com os corruptos. Deus está dizendo, não se preocupa com isso não. Eu estou trazendo uma nação que vai assolar Judá, que vai levar para cá. Esse problema que você está orando, isso aí eu não preciso resolver, porque vou trazer uma nação e vai levá-los para cativeiro. Porque eles pecaram e me deixaram o manancial das águas vivas e seguiram após outros deuses. Então Deus estava estabelecendo um juízo sobre a nação de Judá. Ora, mas Abacuque, então, se a gente for ver aqui, Abacuque tinha que ficar quieto e dizer assim, eu não vou nem orar mais, né? Porque se Deus está dizendo que vai fazer isso, eu vou ficar quieto, vou parar de orar. Então veja, amados irmãos, quando eu disse, será que é o momento de parar de orar? Não, não há. A igreja, lembra,
A igreja, ela se sensibiliza. A igreja é a voz de clamor nessa terra. A igreja é a voz que clama. Então, o que eu estou querendo dizer, e eu espero que o Espírito de Deus fale aí ao teu coração, fale com você aí. O que o Espírito de Deus está falando conosco nessa noite é que a igreja não pode parar de orar. É que a igreja tem que manter uma fé inabalável diante de Deus, diante do Senhor. A igreja não pode deixar de clamar. Amados irmãos, não importa o que vai acontecer, e em nome de Jesus vai acontecer coisas boas, vai acontecer bênção, vai acontecer graça, vai acontecer livramento, vai acontecer coisas grandiosas da parte de Deus nos nossos dias. Mas não deixe de clamar, mas não deixe de orar a Deus. Isso eu falo no sentido da doença, no sentido da pandemia, talvez aí na sua vida, nas suas finanças, na sua vida financeira, talvez você possa estar dizendo, as coisas se complicaram. Eu orei, né? O pastor orou e a coisa se complicou. Abacuque orou e as coisas se complicou. Mas a fé inabalável, ela me faz ir novamente diante de Deus. Ela me faz novamente me apresentar diante do Senhor. E havia algo que Deus tinha dito para ele. Aqui eu li para os irmãos, né? Eu li para os irmãos o verso 5. Mas veja o verso 7. Abacuque 1, verso 7. Diz assim: horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Deus estava trazendo juízo sobre ele. Deus já tinha estabelecido. E Deus estava falando para ele o que ele ia fazer. Mas aquele homem então, ele se levanta a partir do versículo 12, porque ele vai então diante de Deus, e ele vai diante do Senhor, ele se apresenta diante de Deus novamente, e ele diz: não, Senhor, tenha misericórdia, este é o teu povo, Senhor, este é o povo que tu tiraste do Egito e constituísse e fizeste aqui uma nação. Irmãos, a igreja, ela precisa orar, e nós precisamos orar desta forma. Nós somos o povo de Deus. Jesus, tu és o nosso Salvador, tu és aquele que está conosco, tu és aquele que tem a nossa causa nas tuas mãos. Você é o amado de Deus, você é o eleito de Deus, você é aquele pelo qual Deus te levantou para ser a voz poderosa nessa terra. É a voz de Abacuque, é Abacuque na presença do Senhor. Não importava se Deus já tinha estabelecido, mas Abacuque vai diante do Senhor. E Abacuque vai se prostrar diante de Deus. E ele vai: Senhor, não, Senhor, nós não morreremos. Versículo 12 que eu li: não és tu desde sempre, ó Senhor. Meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste. Senhor, tu és a nossa rocha. Irmãos, aqui é ousadia, aqui é a fé inabalável da pessoa, aqui é a fé inabalável. A fé inabalável não quer dizer que tudo nós vamos alcançar. A fé inabalável não quer dizer que eu vou passar por essa parede, não quer dizer isso. A fé inabalável quer dizer, eu vou permanecer na presença de Deus. Porque Deus pode, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, e eu vou permanecer diante do meu Deus, sabendo que Ele, Deus, pode mudar qualquer situação que for. É a fé inabalável. É aquele, amados irmãos, que não desiste. É aquele que, desta forma figurada que eu estou dizendo aqui, ele vai lutar com Deus, lutar no sentido de apresentar para Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia dessa nação, tenha misericórdia dessa família. É a fé inabalável. Amados irmãos, não é dizer assim, já oramos, já fizemos jejum, já fizemos campanha de oração, e o Brasil já orou, e as igrejas já orou, agora vamos esperar o que Deus vai fazer. A igreja precisa confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Se a tua luta está aumentando, eu quero dizer, o teu Deus é grande. Se a tua luta tem sido difícil, a gente conversa com os irmãos, estamos conversando com os irmãos, e as pessoas estão dizendo: pastor, a luta é assim, a luta está aumentando, a prova está grande. Eu quero dizer para você nessa noite: tenha uma fé inabalável, de permanecer na presença de Deus, de ser como Abacuque. Deus já tinha dado a resposta, mas a resposta complicou mais ainda.
mas ele vai diante do Senhor, ele vai diante do seu Deus, ele vai diante daquele que ouve, e ele vai clamar ao Senhor. E aqui nesse versículo 12, que eu pude ler para os irmãos no finalzinho, diz assim: se o Senhor não intervisse com o derramamento de sua graça e de seu Espírito, somente, irmãos, somente Deus é aquele que pode intervir. Somente Deus é aquele que pode entrar com a interferência na sua vida. Só Deus pode. Amém? Aqui, versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Ele pode ver o mal. E ele sabe onde está o mal. Ele sabe onde está a luta. Ele sabe onde está a prova. Ele sabe. E Deus pode entrar com a graça dele, com a misericórdia dele. Irmãos, e agora então vem a segunda parte. A primeira oração de Abacuque. A primeira oração de Abacuque, Deus responde, dizendo que as coisas iam complicar. E Abacuque aqui volta a orar e falar com Deus. Ele volta a clamar a Deus. Ele volta a buscar o Senhor. Como aquele que está lutando por uma causa. A igreja precisa lutar por uma causa, para que Deus tenha misericórdia de nós. Esta é a luta. E nessa luta não quer dizer que nós vamos ganhar ou perder. É a luta da perseverança, é a luta da fé, é a luta da confiança, é a luta de crer, é a luta de acreditar, é a luta de colocar diante de Deus, é a luta de nós nos comportarmos dessa forma diante do Senhor. Por isso que eu disse, como você se comporta quando você ora e parece que a luta aumentou. Você orou e a sua empresa ligou para você e disse assim: você está aí demitido. A sua empresa ligou e disse: você ficará de férias. O teu contrato está suspenso. A tua empresa ligou e disse: eu não vou poder pagar o teu salário. O teu fornecedor está te ligando. E pessoas estão batendo a tua porta. Como é que você vai se comportar, irmãos? Como é que nós vamos nos comportar? Esta é a fé inabalável. Eu vou continuar crendo em Deus. Eu vou continuar confiando em Deus. Eu vou continuar colocando diante de Deus o meu clamor e a minha oração. É a fé inabalável. Não é porque eu perdi o emprego, porque você perdeu o emprego, porque suspenderam, reduziram o teu salário, as tuas finanças estão apertadas e a doença está assolando, que você vai permitir que a tua fé ela seja diluída. Não, não, não. A tua fé precisa ser fortalecida no Senhor e não é tempo de parar de orar. Não é tempo de parar de orar, é tempo de fazer como Abacuque aqui. No segundo momento ele foi falar com Deus e dizer: Senhor, nós somos teu povo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. O que dirá as nações? O que dirá as nações quando nós formos levados desse jeito? O que dirá as nações? Abacuque foi falar com Deus. Irmãos, eu quero dizer nessa noite, tudo que o inimigo quer é que você esteja dizendo assim: olha, já orei o que tinha para orar e agora não oro mais. Não diga isso. Continue orando. Você pode, coisas difíceis, pode estar batendo na porta da tua casa, pode estar chegando, mas você é a igreja, você é o povo de Deus, nós somos o povo de Deus. Lembra que eu disse, a figura de Abacuque é a figura da igreja, era o único nesse momento que estava sensibilizado por uma causa, que era a causa do povo. E ele estava falando com Deus. A igreja, não olhe para o que estão dizendo aí, não olhe para as estatísticas, olhe para o Senhor teu Deus e vai diante do trono da graça de Deus. Vamos diante do Senhor, na nossa oração, na nossa fé inabalável em Cristo Jesus nosso Senhor, porque é de lá que virá o socorro para mim, para você, para a igreja do Senhor. Abacuque estava orando e Deus trouxe para ele a resposta, a segunda resposta. Deus traz a segunda resposta para Abacuque. Deus traz a segunda resposta. Irmãos, o que você faz quando você está orando e o problema está se agravando? Estou orando, pastor,
para que Deus supra a minha necessidade. Mas talvez você está olhando para a sua conta bancária, está diminuindo. Não está entrando nada. O que eu faço? Sabe o que você faz? Continua falando com o teu Deus. Continua clamando ao teu Deus. A fé é inabalável. Não se renda. Não se renda diante das circunstâncias, mas permanece firme diante do teu Deus. E o Senhor, irmãos, Ele entra com a graça dEle. É na luta que Ele é o nosso general. É na peleja que Ele vem para nos socorrer. Ele vem para nos ajudar. Abacuque coloca diante de Deus a sua segunda oração. Mas Deus traz uma resposta para ele. Deus traz uma resposta para ele na segunda vez. E na segunda vez, Deus não veio dizendo assim: ó, então Abacuque, porque você orou, eu vou suspender aquilo que eu disse. Eu não vou mais permitir que o povo de Judá seja levado para a Babilônia. Não vou mais permitir isso. E você orou, eu te ouvi e vocês vão ficar aí, não, nada vai acontecer. Não foi isso que Deus deu a resposta para ele pela segunda vez. Não foi isso que Deus deu a resposta para ele pela segunda vez. Mas na segunda vez, que nós vamos agora lá no capítulo 2. Lá no capítulo 2, esta primeira resposta que Deus, daquilo que Deus trouxe, poderia ter causado tristeza, desânimo, né? Parar de orar, mas não, a gente vê o homem aqui orando, é a fé inabalável, e então Deus traz a resposta, irmãos, Deus traz a resposta. Não vou ler todo o capítulo 2, porque nós não temos tempo para isso, mas dentro da resposta que Deus, né, trouxe, dentro da resposta que o Senhor estava trazendo, olha só o que Deus fala para ele, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, então o Senhor me respondeu e disse, Deus respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que você possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará, e você não vai mentir, você vai falar o que eu estou te dando, se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Deus falou assim, escreve numa tábua, que o que eu disse vai acontecer. O que eu disse vai acontecer. Veja, Deus não tinha voltado atrás. Mas Deus continuava dizendo, o que eu disse vai acontecer. A fé inabalável, ela não muda. Ela não muda. A fé inabalável em Deus, no nosso Deus, ela não muda. Ela não muda quando o crente perde um emprego. Ela não muda quando um contrato de trabalho é suspenso. Ela não muda quando forçado você recebe férias para ficar dentro de um condicionamento dentro de casa. A fé inabalável não muda quando você está sendo levado a ter uma vida que você não queria ter, mas você está tendo. A fé inabalável, ela não muda, amados irmãos, quando muda as coisas ao nosso redor, Deus escreve e leia todos os dias, porque o que eu disse há de vir e vai vir. Irmãos, mas o mais glorioso de tudo isso, é que Deus estava olhando para aquele homem, e Deus estava tendo prazer na vida dele, porque ele era o único que estava falando com Deus. Ele era o único que, como eu disse aqui, estava numa luta com Deus, numa luta no sentido de boa luta. Ele é o único que estava numa peleja de clamor a Deus. E o Senhor dá a ele uma resposta maravilhosa. Deus dá a ele uma resposta grandiosa. Deus dá a ele uma resposta bendita. No versículo 4 diz assim, e eis que a sua alma se incha, não é reta nele, dos homens, pecadores de Judá, homens de almas inchadas. Por isso passaria pela sentença, passaria pela causa. Mas Deus diz assim para Abacuque, Abacuque, o justo, mas o justo, pela sua fé, viverá. Abacuque, o justo, pela sua fé, viverá. Deus está dizendo, irmãos, que aquele cujo coração estava em Deus,
aquele cuja fé era inabalável, aquele que ficasse orando, clamando, buscando, aquele que acreditasse e confiasse em Deus, ainda que Deus os levasse para o Egito, pela fé, para a Babilônia, pela fé, aqueles que estariam na Babilônia haveriam de viver. É tempo da igreja viver pela fé. É tempo de nós, igreja, vivermos pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, crendo e confiando em Deus, que o mal não se achegará a nós, que as lutas dessa terra não se achegarão a nós, ainda que tudo esteja de uma forma a qual eu não quero, mas o justo ele vive pela fé inabalável, crendo que Deus, o teu Deus, não permitirá que mal algum se achegue a você. O teu Deus está contigo. O Senhor não disse para Abacuque, eu vou então suspender tudo, Abacuque. Não, Deus disse assim, o meu justo, aquele que é justificado, e hoje a gente pode dizer, pelo sangue de Jesus, aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, vive e viverá pela fé. Igreja do Senhor, eu termino essa palavra, deixando esta palavra para nós, deixando esta palavra para você, deixando esta palavra para a igreja, deixando esta palavra para cada um de nós. Irmãos, Abacuque foi sincero na sua oração, Abacuque foi sincero. Ele estava com medo, não estava? Do que Deus disse, estava. Ele estava angustiado, estava. Ele estava tímido, não estava compreendendo, estava. A igreja, mesmo com medo, mesmo angustiada, mesmo não acreditando, mesmo sem saber o que está acontecendo, mesmo sem saber qual é a causa, mesmo sem saber por que de tudo isso, a igreja é a voz na terra de clamor a Deus. A igreja que sou eu, que é você. Irmão, nós precisamos saber o porquê disso. Nós não precisamos ficar saber o porquê disso. Se é por isso, se é por aquilo. Nós somos a voz que clama, a voz que clama, Deus intercede por esta terra. Clama, ora ao Senhor, busca a Deus. E o Senhor, Ele vai ouvir, sim, a nossa oração, nosso clamor. Fé inabalável. Deus está dizendo para a igreja que sou eu e você, fé inabalável. Não importa o que está acontecendo. E nós estamos crendo que o nosso Deus mudará toda esta situação. Nosso Deus mudará toda esta situação, eu creio nisso. Igreja do Senhor, vamos permanecer. Não deixa que nada venha entrar para tocar na tua fé em nome de Jesus. Mas em nome de Jesus, seja como Abacuque, mesmo nessa situação tão difícil. Orou, Deus falou que ia complicar, e ele orou de novo, e Deus falou que não ia mudar o que ele tinha dito, mas Deus deu uma palavra de esperança para ele. O justo viverá pela fé. A igreja, que somos nós viveremos pela fé. E passaremos por esta batalha pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Passaremos por essa batalha pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, não dá mais tempo de ler, mas depois você leia na sua casa o livro desse homem, né? O livro do profeta Abacuque, termina com uma terceira oração. Mas na terceira oração, ele já não pede livramento, ele já não pede para Deus interferir, ele só pede para Deus, para que o Senhor pudesse então avivar, para que Deus pudesse avivar. Eu só quero ler uma parte, capítulo 3, lá do verso 17, tão conhecido nosso. Por isso que ele fala, Senhor, então não importa, se a figueira não florescer, Senhor, não importa, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos de malhada sejam arrebatados, os currais não haja vaca. Ele fala assim, irmão, não importa. Não importa se não tiver mais nada no campo, não importa se não tiver mais nada, não importa como vai estar as coisas. Sabe o que ele disse? Sabe o que ele diz lá no versículo 18? Ele diz assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É tempo da igreja se alegrar em Deus.
Não é tempo de se curvar diante da pandemia, diante das circunstâncias. É tempo da igreja exaltar e glorificar o Senhor. Feche os teus olhos, o tempo está se esgotando. Amado e soberano Deus, fé inabalável, Senhor. É o que nós estamos clamando ao Senhor. Fé inabalável, meu Pai. Senhor, não é tempo de parar de orar, não. Senhor, nós queremos ser como este homem. Tantas orações nós vemos aqui, Abacuque fazendo ao Senhor. Tantas orações nós vemos este homem fazendo ao Senhor. Mas ele entende, Senhor, aqui no final, não importa o que vai, não importa o que tem acontecido, não importa se perdeu o emprego, não importa isso, não importa aquilo. No entanto, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Senhor, que esta seja a oração da igreja. A igreja que ora no tempo da luta, no tempo da bênção, no tempo da graça. Mas é a igreja que profetiza uma palavra: o justo viverá pela fé. Que a tua igreja possa viver pela fé, no nome de Jesus. Abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa meus irmãos, no nome de Jesus. Deus possa estar te abençoando. Desculpa se eu me alonguei um pouco mais, mas eu tenho certeza que Deus, Ele falou ao meu coração, e eu espero que tenha falado ao seu coração. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Mande notícias, amém? Mande notícias para nós, como nós estamos precisando de notícia. Mande notícia do que Deus fez, do que Deus está fazendo. Se você também quer oração, manda notícia. Manda notícia. Que Deus abençoe. Nós vamos ter um louvor agora. Você possa ainda exultar o Senhor e se alegrar no Deus da sua salvação. Deus nos abençoe. Que o Senhor continue ainda a falar com você, que você ainda engrandeça o Senhor nessa noite. Amém, queridos? Vamos cantar agora, louvar o impossível, o inalcançável. Ronda o meu ser, mas o nosso Deus, Ele está conosco, Ele está pronto a nos abençoar. Cante conosco aí na sua casa, adore ao Senhor ainda neste momento. Impossível, o inalcançável ronda o meu ser, não me deixa crer que além das nuvens, voando alto está o Senhor, com todo o poder. Ele sonda minha alma e os meus pensamentos. Ele sabe o que é melhor pra minha vida. E eu vivi, ficou pra trás, e agora estou certo que o novo tempo chegou. O tempo em que as promessas transformam-se em milagres. Preparada a terra está, o transbordar do Senhor chegou. Receba as minhas bênçãos, riquezas preciosas. Deus deu ordem ao céu pra se abrir, chuva abundante desceu sobre mim. O impossível, o inalcançável ronda o meu ser, não me deixa crer que além das nuvens, voando alto está o Senhor,
com todo o poder. Ele sonda minha alma e os meus pensamentos. Ele sabe o que é melhor pra minha vida. O que eu vivi ficou pra trás e agora estou certo que o novo tempo chegou. O tempo em que as promessas transformam-se em milagres. Preparada a terra está, o transportar do Senhor chegou. Receba as minhas bênçãos, riquezas preciosas. Deus deu ordem ao céu pra se abrir, e chuva abundante desceu sobre mim. O tempo já chegou. Aleluia. Te agradecemos, Deus, porque sabemos, Pai, que o tempo é chegado, Pai. Onde vamos ver, Senhor Deus, ainda as Tuas maravilhas nessa terra, Pai. Onde vamos ver ainda, Senhor Deus, as Tuas promessas se cumprindo neste lugar, Pai. Te agradecemos por este dia, Pai. Te agradecemos, Pai, por este culto bendito que o Senhor nos deu, Pai. E continua, Deus, a nos abençoar durante essa semana, Pai. Seja conosco em todo o tempo, Pai. Por isso que nós oramos e te agradecemos, Deus, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Os irmãos se cumprimentem na paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimenta a tua família aí nessa noite e seja abençoado por Deus, no nome de Jesus. Se você souber, cante. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Te louvamos, Deus. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá. Ó morte, onde está?